Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os senhores deputados, todos os presentes e cumprimento o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E começo por lhe perguntar, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, qual foi a sua principal motivação para interceder sobre estas crianças? Pelas razões que referi, não responderei. Obrigado. E, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, qual era a ajuda maior que pretendia obter do seu pai, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? Pelas razões referidas, não respondo. Muito bem. Assim sendo, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa é uma das peças principais deste caso e, ainda assim, nesta comissão, perante a Assembleia da República e, mais importante, perante Portugal, opta por ficar em silêncio. Eu confesso que, uma vez que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa foi condenado publicamente pelo seu próprio pai, o Presidente da República, no momento em que o mesmo afirmou que cortou relações consigo depois deste caso, dizendo, e cito, "Isso é imperdoável porque ele sabe que eu tenho um cargo público e político e pago por isso", dizendo depois, "Não sei se ele vai ser responsabilizado, não me interessa". Depois disto, eu acharia que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa teria todo o interesse em falar publicamente para se explicar. Lamento ainda que se mantenha em silêncio, porque por causa disso e por causa do seu silêncio e do silêncio do Dr. António Lacerda Salles, um pouco com a ajuda do Partido Socialista, que chumbou várias audições na legislatura passada, tivemos de ouvir aqui uma mãe que tudo fez para salvar a vida das suas filhas. Portanto, independentemente das respostas que a mãe Daniela Martins deu e não deu a esta comissão, a doutora Daniela Martins não se escondeu, sujeitou-se ao escrutínio e respondeu. Não se remeteu apenas ao silêncio. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o Dr. António Lacerda Salles esconderam-se refugiados na lei e, para mim, isto tem um nome e chama-se cobardia. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa, no seu depoimento ao Ministério Público, que conhecemos através da revista Sábado, diz que não conhece pessoalmente nem Daniela Martins, nem Samir Assad Filho, nem as crianças. A doutora Daniela Martins também diz que não o conhece e também diz que não conhece e que não sabe quem é o Dr. António Lacerda Salles. Só que os factos mostram que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa enviou um e-mail ao seu pai, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinado por Nuno e Juliana, onde refere que os pais das crianças são muito amigos de uns amigos nossos. E mostram que a doutora Daniela Martins enviou um e-mail para a sua mulher, a doutora Juliana Vilela Drummond, e-mail esse que seria para reencaminhar ao Dr. António Lacerda Salles. Ora, se ninguém conhece ninguém, eu pergunto-me como é que tudo isto acontece. E porquê é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não conhecendo esta família, teve um empenho tão grande neste caso que até levou a que o seu próprio pai cortasse relações consigo. Não sei se quer comentar alguma coisa neste momento. Não respondo pelas razões que eu já apontei acima. Continuando com as contradições, no seu depoimento, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa refere que não pediu ao seu pai para que intercedesse junto de qualquer elemento do governo para o que quer que fosse e que o que fez foi apenas enviar documentos visando perceber se o seu pai conheceria algum dos médicos especialistas em questão. Mas o que escreve no tal e-mail que eu já referi, assinado por Nuno e Juliana, é: agora precisamos de uma ajuda maior para que elas consigam o único tratamento do mundo que os pode salvar em Portugal. Portanto, Dr. Nuno Rebelo de Sousa só queria informação, então porquê é que não foi isso que escreveu no e-mail que envia à Presidência da República? E porque nós sabemos agora que foi aí que a Presidência da República se envolveu. Portanto, a partir daí enviou ofícios, fez contactos com o hospital e, portanto, sinceramente, parece-me mais do que óbvio que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa queria a ajuda do Presidente da República e, aparentemente, conseguiu. Mas, e aqui, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e aqui fora do âmbito deste caso, eu gostava de lhe perguntar em que outros casos tentou obter a ajuda do seu pai, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pelas razões referidas, não respondo. Continuando com as contradições, no seu depoimento, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa diz que reuniu uma única vez com o Dr. António Lacerda Salles no dia 7 de novembro de 2019, a propósito da Web Summit, e que nessa reunião estiveram presentes o chefe de gabinete do Dr. António Lacerda Salles, Tiago Gonçalves, e 2 empresários brasileiros, acionistas de um dos maiores hospitais privados de Brasília e conselheiros da Associação Nacional dos Hospitais Privados no Brasil. Diz também que nessa reunião o assunto das gêmeas não foi abordado e que só 3 dias depois, no dia 10 de novembro, se lembrou que talvez o gabinete do Secretário de Estado pudesse ajudar. E é então que envia essa documentação sobre as crianças ao Dr. António Lacerda Salles. Portanto, aqui gostava de lhe pedir, se fez este envio por e-mail, eu aproveito para lhe pedir que o envie a esta comissão de inquérito para que nós possamos confirmar se tudo isto é verdade. Porque acontece que o Dr. António Lacerda Salles, em entrevista, afirmou que a tal reunião do dia 7 de novembro foi marcada precisamente para falarem do caso das gêmeas, afirmando que reuniu consigo uma segunda vez, juntamente com os tais 2 empresários brasileiros. Portanto, eu parece-me óbvio que um dos 2 está a mentir e eu gostava de lhe perguntar se nos quer dizer qual. Pelas razões referidas, não respondo.
Portanto, ficamos sem saber, mais uma vez, mas o que sabemos é que depois disto é marcada uma consulta no Hospital de Santa Maria, através da doutora Carla Silva, secretária do Dr. António Lacerda Salles, segundo ela, a pedido do próprio e após contacto telefónico consigo, e tem então início todo o processo com vista ao tratamento das crianças. Portanto, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, eu referi nesta intervenção 3 temas em que é evidente a sua intervenção e em que cada uma das partes envolvidas conta a sua própria versão da história, que depois não condiz com a história dos outros. Portanto, são 3 temas em que alguém está obviamente a mentir. E, terminando como comecei, este era o momento para responder publicamente às várias acusações que lhe têm sido feitas, para contrariar as narrativas que têm sido ditas, para explicar algumas das evidências que já conhecemos e, obviamente, para responder à condenação pública do seu próprio pai. Mas o Dr. Nuno Rebelo de Sousa optou pelo silêncio e isto só faz pensar que há aqui algo maior. Porque uma cunha, por mais grave que seja, e mesmo com todas as consequências que daí advêm, poderia ter sido atenuada por razões humanitárias e entendida pela opinião pública. Agora, quando a primeira reação de todos é alegar desconhecimento, esconder-se, depois escolher o silêncio ou fingir falhas de memória, há aqui obviamente algo que se quer esconder e eu gostava de saber o quê. Recentemente, a CNN relatou a possibilidade da seguradora desta família no Brasil, detentora à época de um grupo de saúde privado em Portugal, poder ter poupado milhões no tratamento destas crianças à conta dos contribuintes portugueses. Eu gostava de saber se é isto que se deve o seu silêncio, se é isto que se deve o silêncio do Dr. António Lacerda Salles e se é isto que se devem as falhas de memória da Dra. Daniela Martins. Eu diria que aqui, nesta CPI, conseguimos enfrentar a verdade, resta saber quem mais consegue. Muito obrigado.